Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Eu nem me lembro exatamente a data do último vídeo que eu fiz aqui pro YouTube, mas foi depois do vídeo que eu tinha feito do meu esposo, né? Falando da doença, do que ele tinha, do processo que estávamos por passar e passamos. E eu demorei muito para gravar esse vídeo aqui, né? Agora, porque eu não queria vir chorando, né? Eu queria falar mais firme, mas às vezes o choro é inevitável, né? Quando a gente acaba falando, a gente acaba se emocionando e chorando. Mas eu falo que hoje o choro não é mais de. Não, aliás, nunca foi de tristeza, né? Mas de saudade. Então, eu vim falar um pouquinho com vocês desse processo que passamos. Vim primeiramente agradecer a Deus por ter colocado pessoas tão boas na internet, que me deram muito apoio, falaram comigo, oraram, fizeram jejum, estavam num propósito pela vida do Adriano, num propósito pela minha família, num propósito para mim, né? Então, assim, eu tenho a agradecer primeiramente a Deus e depois a vocês todos que mandaram mensagem para mim. Me perdoem, mas mesmo que eu passe o resto do ano a responder, eu não vou dar conta de responder tantas mensagens de carinho que eu recebi no direct, no Instagram e aqui também no YouTube, né? Tô gravando esse vídeo agora porque se eu não gravasse agora, eu não sei quando que eu gravaria, né? Então, hoje é uma sexta-noite já, é umas 7 horas mais ou menos, 6h30, 7 horas. E eu acabei de tomar um banho, ó, tô sem nada, não tem make, não tem batom, não tem nada, cara lisa mesmo. Mas vim aqui abrir um pouquinho o coração com vocês, testemunhar, em meio a tanta dor, sofrimento, mas vivemos um milagre da parte do Senhor. Deixa eu contar primeiro, porque surgiu muitas dúvidas, né, sobre o câncer. Quando eu falei no penúltimo vídeo, o Adriano estava com câncer na tireoide, que até então é o que nós sabíamos mesmo realmente que era o câncer de tireoide. E quando começou-se a investigação, os médicos falavam em lesões para mim, lesões nas costelas, lesões na bacia, lesões nos ossos e todos os ossos do corpo. E eu não entendi o que era lesão. Lesão para mim é que ele tinha, né, caído, mas não caiu, ou os ossos estavam frágeis e acabou trincando, alguma coisa do tipo, né, parecido. Mas eu jamais pensava que era células cancerígenas, né, nos ossos, que ele tinha muitas, nas costelas, na bacia, no joelho, que a gente descobriu há pouco tempo também, mas não era só de tireoide, né? O Adriano, ele começou, gente, com uma dor muito forte na perna, que repuxava até a bacia. Então, se pensava em hérnia de disco, se pensava em um monte de coisa do tipo, menos câncer. Então, eu fiquei levando ele ao hospital por um mês, assim, mais de um mês, quase 2 meses, e lá só se dava medicação, medicação, medicação e nada de investigar. Até que ele começou a vomitar sangue. E uma bela noite vomitando sangue, ele desmaiou. E aí eu levei ele pro pronto-socorro e tal. Não vou entrar em detalhes de todo o processo, porque senão esse vídeo vai ficar muito longo. Mas ele teve uma úlcera causada por medicamentos, né? Devido a tanto medicamento, deu uma úlcera. E tomou medicação de novo. E aí, de tanto correr pro hospital e eles não fazer nada, eu resolvi pagar uma consulta particular para ele. E nessa consulta foi diagnosticado uma anemia muito severa, no qual o médico da clínica fez um encaminhamento direto para ele, para ir para internação, porque o caso dele era de internação. Então foi aí que eu levei ele e começou todo o processo, né, de investigar o porquê da anemia, o porquê de tanta coisa. Então aconteceu de dar essa úlcera, né?
E aí foi feita toda uma investigação, aí ele começou a ficar internado, ficou 15 dias internado, foi várias internações, várias internações. Então aí se descobriu o tumor da tireoide, depois foi aparecendo essas outras coisas que eu tô falando pra vocês. Enfim, o câncer dele, ele fez muitos exames no hospital daqui da região, ele fez muitos exames, muito. O último que era para ser feito era o PET scan, mas antes do PET scan eles resolveram fazer uma outra endoscopia, já que a primeira tinha sido meio que em vão. A primeira, na verdade, foi para fechar o sangramento, né? Que ele teve um sangramento estomacal. E já a segunda, que estava sem sangramento, ele fez essa endoscopia para saber se, né, tinha alguma coisa ali na região do estômago, porque é impossível um câncer de tireoide dar tudo aquilo que estava acontecendo nele, né? Então a gente pensou, nossa, em um monte de coisa, um monte de coisa. E aí, por fim, se descobriu o câncer original, o primário, que era no estômago. Só que já era muito avançado, já estava em estado muito avançado. O Adriano sempre foi muito trabalhador, muito esforçado e acabou, gente, como todos nós, descuidando da saúde, né? Então ele descuidou da saúde e quando foi ver já era tarde. O câncer era um câncer maligno de estômago que já tinha se espalhado por todo o corpo. Então ele estava com câncer no estômago, na tireoide, na medula óssea, e por fim no pulmão, né, onde ele teve a parada respiratória. Foi muito sofrimento, foi 6 meses de muito sofrimento, de muita internação, mas em 6 meses de muita internação, de muito sofrimento, gente, meu marido nunca reclamou, meu marido nunca murmurou, meu marido nunca questionou a Deus, nunca perguntou o porquê, Senhor, né? Por tudo aquilo que ele estava passando. Ele ficou entubado há pouco tempo, ele ficou entubado, ele ficou 4 dias entubado, e nessa intubação a gente foi preparado, né? Já tinham me chamado no hospital e todos os 4 médicos falavam, ele vai morrer, já prepara a família, a gente vai liberar para a família vir visitar e se despedir e tudo mais. A situação dele era muito grave, ele ficou na UTI esses dias todos e teve milagre na UTI. Teve a psicóloga que se motivou muito com a minha cunhada, que foi visitar ele, colocou um louvor e ficou, os pacientes que estavam meio que conscientes, começou a dar glória, e foi uma chuva de glória, e foi a coisa mais linda dentro daquela UTI, pelo fato da minha cunhada ter colocado um louvor que ele gostava muito. Eu não me lembro agora o nome, mas eu vou deixar aqui na descrição desse louvor. E foi muito lindo, foi um milagre que aconteceu realmente naquela UTI. E até mesmo a psicóloga que estava brigada com uma irmã dela, ficou tão emotiva que falou assim, eu nunca vi coisa igual, eu vou ligar agora para minha irmã e vou fazer as pazes com ela, porque o que a gente passou não é nada perto do que vocês estão passando e estão aqui. Então foi um milagre, foi uma coisa muito linda. Deus deu a vida para ele novamente ali naquela UTI, porque a saturação dele chegou a 2, sendo que o normal da gente é 95 acima, a dele chegou a 2, onde fizeram procedimento de choque e ali ele voltou. E então ele teve mais uns dias de vida aqui, ele pôde participar de uma comemoração em família que foi a despedida dele mesmo, e toda a família, veio parentes de fora, sabe, do interior, e foi uma linda despedida. Ele estava muito em paz, ele estava preparado, Deus recolheu meu marido, mas foi coisa linda que ele viveu nos últimos dias, e ele realmente estava preparado
para essa ida ao lado de Jesus. Então, isso é o que me conforta hoje. Eu cuidei do meu marido até o último dia de vida dele. E eu sou muito grata a Deus por 21 anos que a gente passou junto, 21 anos de companheirismo, 21 anos de dedicação, de amor, de carinho, de respeito um com o outro. E é só gratidão a Deus que eu tenho por esses anos que a gente viveu junto. E olha quem apareceu, gente, meu companheiro aqui, ó, meu amigão que não larga da mamãe, né, filho? De jeito nenhum, né, filho? A gente tá juntinho, a Stephanie tá trabalhando, mas continuando. Foi 21 anos de muito companheirismo, de muito amor, de muito carinho, respeito um com o outro. O Adriano foi um ótimo pai, né, Bruno? Ótimo, perfeito. Um ótimo pai, foi um ótimo esposo, foi amigo, foi nosso pastor, foi bênção na minha vida e na vida de quem ele passou. Ele deixou um legado muito grande de respeito, de amor, de sabedoria. Esses dias eu abri na Bíblia dele e eu pude ver o quanto que Deus falava com ele. Então, hoje não tem tristeza. Eu falo que hoje não tem tristeza, hoje tem saudades, né? E Deus, ele vai dando conforto no dia a dia para nós, tá nos dando força, né, filho? Tá nos dando força. A gente tem uma família abençoada, uma família muito unida. Graças a Deus por isso. E a gente vai seguir em frente, juntinhos. Deus está no controle de todas as coisas, sempre teve, nunca nos desamparou e nem vai desamparar a gente. Deus está no controle. Já surgiu algumas perguntas. E aí, Dri, o que você vai fazer? Eu vi algumas mensagens. Você vai continuar nessa casa? Essa casa é grande, você vai continuar aí? Você pretende se mudar? Pretende ir para outra cidade? Pretende ir para ficar perto dos pais? Muitas dúvidas. Então, assim, o sonho do Adriano era morar no interior, criar os filhos no interior. Aqui é um lugar tranquilo, aqui é um lugar gostoso. A gente já criou raízes aqui, temos uma igreja abençoada do nosso lado, então tudo vai continuar como era, né? Tudo vai continuar. Eu não tenho medo de ficar nessa casa grande, né? Eu não tenho medo porque, assim, meu marido era a luz, né? Então, assim, que a presença do Senhor, que a alegria do Senhor se faça presente sempre. Então, não tenho por que ter medo, né? Não tenho medo. O Adriano morreu em casa, o Adriano morreu nos meus braços. E eu posso falar que a palavra foi cumprida. A palavra foi cumprida na minha vida, na vida da minha família. A palavra foi cumprida que quando a gente casa, as pessoas às vezes não entendem o significado de se tornar uma só carne, né? Então, eu e minha casa serviremos ao Senhor até que a morte os separe. Na saúde, na doença, na alegria e na tristeza. A palavra foi cumprida aqui. E eu louvo a Deus todos os dias por ter tido o privilégio de ter o Adriano do meu lado. De ter o privilégio de ter o Adriano como pai do Bruno, pai da Stephanie, meu marido, um servo do Senhor. Vou continuar aqui, tá? Vou continuar aqui, para quem perguntou, vou continuar aqui. E outra coisa também, se eu vou continuar no Instagram, se eu vou continuar. A rotina da minha casa era mostrada lá, a rotina da minha família era mostrada lá. E antes do Adriano partir, então eu tinha falado para ele que já não fazia mais sentido, né? Mas ele falou para mim, não para, vai passar. E então não para, não tem um porquê parar, não para não. Continua mostrando, continua compartilhando suas experiências, continua
compartilhando a nossa rotina daqui de casa. Então, eu vou continuar, talvez não com o mesmo foco, né? Que eu tava no começo, de estar sempre ali presente, talvez um pouco menos. Mas eu vou continuar, mesmo porque eu tenho algumas empresas, né, que foram de uma generosidade. Então, eu vou continuar porque eu tenho algumas empresas também que respeitaram esse momento meu, respeitaram essa pausa que eu fiz, né, pra tá cuidando do meu marido. E então eu vou continuar por eles. Talvez depois, não sei, eu não sei, gente, na verdade eu não sei. É meus planos hoje, mas talvez amanhã eu mude de ideia. Mas que eu quero que a minha casa, a minha família, tudo isso que a gente passou sirva para você que tá aí do outro lado, reclamando de tão pouca coisa. Então, não reclame por pouca coisa, não murmure por pouca coisa. Tenha um Deus como o alvo que você quer chegar. Se você está passando por um processo parecido, ou até mesmo uma outra coisa, e você precisa se dedicar a cuidar do seu esposo, a cuidar da sua esposa, a cuidar do seu filho, cuide com amor, cuide com carinho, não reclame, sabe? Deus vai te dar força, Deus vai te dar graça, assim como Deus deu para mim. Eu creio que Deus vai dar para vocês também, tá? Eu não sei se isso que eu tô falando vai alguém, mas se servir, que você se apegue nisso que eu tô falando. Hoje eu posso falar assim que tudo isso me fez crescer, de verdade. O sofrimento faz a gente crescer, faz a gente amadurecer, faz a gente raciocinar em coisas assim que você fala, meu Deus, o que eu falei naquele momento, né? Ai, tem pessoas que acham ruim, nossa, vou ter que fazer janta porque meu marido gosta de arroz e feijão, vou ter que lavar roupa, tô cansada de lavar cueca, enfim, alguma coisa assim, gente, não fala isso não. É uma benção tão grande você ter seu companheiro do seu lado. Eu jamais pensei que isso ia acontecer aqui em casa. A gente pensa na verdade que vai acontecer com o vizinho da frente, o vizinho do lado, menos com você. A morte chegou aqui, ela chegou, ela levou o meu esposo, mas eu tô feliz, porque eu sei para onde que ele foi, eu sei que ele tá bem, que ele não tem mais dor, que ele não sofre mais, que ele não chora mais, que ele não precisa ficar mais internado. A gente sente a saudade, mas a gente tem um conforto que vem de Deus. É inexplicável, uma força que vem de Deus. E que hoje dói um pouco, dói. Não vou falar pra vocês que não dói, dói. A gente chora, é normal chorar. Tem pessoas que passam mensagem pra mim falando assim, viva seu luto, não se preocupa com nada. Mas eu não sei que luto é esse que as pessoas pensam, né? Que luto é esse? Então, assim, se tiver pessoas pensando que eu vou ver um luto de ficar sem tomar banho, de pijama, chorando dia e noite, não vou, não vou. Deus é minha fortaleza, Deus é meu socorro, bem presente na hora da angústia. Então, se eu tiver que chorar, eu vou chorar nos pés dele, eu vou clamar a ele, mas eu não vou ficar de pijama, chorando dia e noite, não. E se você tá passando por algo parecido também, não fique, gente, levanta a cabeça, ergue a cabeça e bola pra frente, um dia de cada vez. Hoje talvez você chore um pouco mais, amanhã chora um pouco menos, depois de amanhã você já nem vai chorar, você vai lembrar, mas você não vai chorar como o primeiro dia. Pra mim, é difícil, mas eu tenho Deus na frente. Deus tem suprido minhas necessidades, Deus tem me dado conforto. Como eu falei, o Adriano morreu nos meus braços, meu marido morreu no meu colo, ele morreu em casa, nessa sala. Então, assim,
eu tinha trazido cama para baixo, tinha mudado tudo. Era cama aqui para baixo, barra no banheiro, para tudo para conforto dele. E eu não me arrependo em nenhum momento de ter feito tudo que eu fiz para dar o melhor conforto para ele, para amenizar o sofrimento nos últimos dias. Então, não vou ficar trocando de móveis. Ah, troca de móveis por conta disso, daquilo. Não vou. Ele me deixou lembranças muito boas, então não tenho por que eu sair revirando a casa por conta disso, né? O meu quarto já quem tá aqui comigo há mais tempo, lá no Instagram, sabe que eu já tinha um projeto já de mudar meu quarto, então eu tenho móveis lá da Fatoria que chegou no começo do ano e eles foram muito generosos, esperaram o tempo, esperaram o meu tempo de voltar e agora eu vou arrumar, o moço já vai vir pintar amanhã para mim o meu quarto e eu quero, né, deixar arrumadinho, limpinho. E como eu sempre gostei, como o Adriano sempre gostou, então é isso, mas eu não vou sair modificando a casa inteira por conta disso, não, porque não tem lembranças ruins, tem a saudade. Eu olho para cada coisa aqui em casa, eu vejo que uma placa foi ele que colocou, um móvel foi ele que montou, então uma coisa foi ele que instalou. Então, assim, é lembrança, mas são lembranças boas, né? Do maravilhoso foi esse homem na minha vida. Então é isso, gente. Eu espero que vocês entendam. Muita gente no começo falou assim: por que você não fala o que seu marido tem? Não é só tireoide não só faz isso, né? E eu não queria vir ficar expondo o que ele tinha, nem nada. Eu já tinha falado que era o tumor de tireoide e era verdade mesmo. Mesmo porque a gente nem sabia aonde mais tinha tumor. Cada consulta que a gente ia, aparecia um tumor. Então, eu não quis ficar vindo toda hora falando. Mas meu marido foi um guerreiro. Um guerreiro. Terminou o tempo dele aqui, mas terminou com excelência. Tudo que ele fez foi com excelência. Como diz minha cunhada, ele serviu até a pátria com excelência. Para quem não sabe, o Adriano era sargento do exército. Então, até a pátria ele serviu com excelência. Tudo que ele fez para Deus, principalmente, primeiramente, ele fez com excelência. E as coisas que era dada na mão dele para ele cumprir, ele fazia com excelência. Então, foi um grande homem na minha vida, na vida dos meus filhos, e deixou uma bela memória, um belo legado. E é isso. Bora continuar. Eu conto com vocês nessa nova fase. Eu conto com vocês, com o apoio de vocês. Eu sempre lá no Instagram me apoiando. Então, eu conto com vocês para essa nova fase da casa da Adriana, tá bom? Um beijo, muito obrigado por todo o carinho de vocês. Hoje é difícil ainda falar e não chorar, né? Mas o choro é de alegria, viu? Não é de tristeza, não, é de alegria. Por tudo que eu vivi do lado do meu amor. E ele falava assim: eu sempre te amei. E eu falava pra ele: eu sempre te amei. E é isso. Conto com vocês. Eu quero vocês juntinho aqui comigo, tá bom? Que Deus abençoe. Muito obrigada pelo carinho, pelo respeito, pela amizade, por tudo, por tudo. Beijo, gente. Fiquem com Deus. Amo vocês. Que Deus abençoe cada um de vocês.